começando mais um CarneCast, o primeiro podcast do Brasil a falar de carnes e produtos cárneos de uma forma fácil, mas com conteúdo bastante relevante. E, enfim, chegamos ao último episódio de uma série que nós gravamos aqui com o Juliano, que tem o objetivo de levar dados que nós apresentamos no evento Meet Leader, para a galera que não esteve presente, que não teve a oportunidade de estar presente. Então estou mais uma vez aqui com o Juliano Miranda, professor de Química, coordenador de Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento, de Indústria de Aditivos e Condimentos, da BRC Ingredientes. Muito obrigado, Juliano, por sua disponibilidade em mostrar o trabalho que nós fizemos junto. Foi um trabalho feito em conjunto. Agradecer mais uma vez a toda a equipe do P&D, da BRC, que fez isso aqui. Isso aqui é um trabalho de pesquisa, um trabalho que serve para o mercado como um todo, não só para a empresa vender condimento ou não, um trabalho que gera aprendizado. E por isso que a gente vem aqui divulgar os resultados, os que são coerentes, os que não são coerentes, os que fazem pensar. E aqui a gente tem mais uma série de resultados para ser divulgados. No episódio da semana passada a gente deu uma pincelada, uma explicada nos aditivos que nós vamos variar hoje, fosfato ali, a interação do fosfato, também variamos sal, cloreto de sódio e com teores diferentes de carnes. E hoje a gente vai se reservar a somente divulgar os dados. Tem muitos dados, é muita coisa. Você podia falar para a gente como foi feito esse trabalho, como que ele foi executado, materiais e métodos ali de uma futura publicação, para depois a gente chegar e olhar os dados e algumas análises ali, algumas coisas muito interessantes. Muito obrigado, bem-vindo novamente. Mais uma vez agradeço a oportunidade da gente estar apresentando um trabalho importante, interessante que nós realizamos lá na BRC Ingredientes e com o apoio realmente de muita gente aí, trabalhando para a gente conseguir informações sólidas aí que deem nortes para a gente pesquisar, para a gente desenvolver melhores produtos e melhorar um pouquinho a cada dia. É importante falar que quando nós pegamos aí nitrito, antioxidantes, fosfatos, o NaCl, e conferindo aí aspectos de sabor, de cor, de dureza, de retenção de água, de coesividade, de mastigabilidade num produto final, poucos aditivos contribuem significativamente para esses resultados. Embora existam outros também que a gente acabou não pesquisando, que talvez sejam frutos de novas pesquisas, como carragena, proteínas, que vão conferir ali textura também, e tem sinergia com esses aditivos, mas quando nós pegamos apenas esses 3 ou 4 aí aditivos, principalmente pensando em textura e retenção de água, fosfato e sal, isso gera uma quantidade enorme de amostras, Então nós partimos aí de 28 amostras, algumas só com a primeira batelada aí apenas com carne magra, e depois uma segunda batelada que nós usamos CMS, então mais 28, Mais 28, um volume muito grande de amostras que são feitas em triplicata. São 56 testes, cada um 3 vezes. 3 vezes, e daí uma batelada de ensaios ali, e a padronização durante esse processo é importante, porque tem um resultado, e o resultado não ser fruto de uma metodologia sólida e que a gente realmente tenha controle, esteja na mão ali algumas variáveis, você acaba perdendo um trabalho que demora muitos dias para serem feitos, e movimenta realmente muita gente. Então foi um trabalho que a gente acompanhou, um trabalho bem sólido ali, que a equipe estava toda empenhada. Então, para a galera de casa aí entender, quem está assistindo, nós estamos espelhando alguns slides aqui na tela, às vezes aparece na tela para vocês, às vezes aparece aqui atrás. Para quem não está assistindo, só está ouvindo, a gente vai falando aqui os valores e vocês vão conseguir entender perfeitamente. Mas
nós rodamos uma ferramenta estatística que chama DCCR, que ela tem um ponto central e ela estuda todas as possíveis variações desse ponto central, tanto para cima quanto para baixo. Então nós pegamos ali num primeiro momento uma formulação que ele tinha uma formulação razoável de um ponto central ali, 65,5% de pernil, que é a nossa carne magra, 20% de gordura, 12,5% de água, 1,5% de sal e 0,5% de fosfato. Então, variamos todos esses ingredientes, tanto para mais quanto para menos. Por exemplo, gordura variamos de 0 a 40% de gordura. Água, de 0 a 25% de água. Sal, de 0 a 3% de sal. E fosfato, de 0 a 1%. E a ideia era entender a combinação ideal para cada universo ali de textura. Aí nós rodamos o teste de TPA e o teste de corte, que nós falamos na semana passada. E aí a gente tem alguns, que a gente exemplificou na semana passada também, alguns exemplos de textura feitas na mesma metodologia. Então ali a salsicha tem 7,47 de dureza, é o produto mais soft ali, né? Que a gente mais macio que nós analisamos, enquanto o salame tem 52,24 newtons de dureza, é o produto mais rígido que a gente durou, para a galera poder comparar quando a gente for falar de dureza. Então, formulação no ponto central, ela é feito, são 28 testes que foram feitos, e esses testes eles repetem o ponto central algumas vezes, e ainda feitos em triplicata, tem várias análises e a média disso aí deu uma dureza de 12,04. Nós temos aí dureza 1, dureza 2 e 12,70, e aí você tira uma média das durezas ali, transforma em grama, dá 1.261 gramas, 0,84 de coesividade, 4,62 milímetros de elasticidade e 46,84 milijoules de mastigabilidade. Como tem muitos dados, vamos focar em um para a gente fixar o valor e perceber variação. Vamos fixar então em dureza 1, que a gente vai falar. Embora vão aparecer outros dados e eles não se relacionam necessariamente entre si, mas a gente mostra no final os resultados interrelacionados deles. Então, esta forma deu uma dureza de 12 ali, que vai ser uma dureza mais ou menos de uma linguiça fininha cozida. Essa fórmula nos deu. E aí nós começamos a variar ali. E aí que a galera do Juliano teve muito trabalho de variar, fazer todas as variações possíveis do ponto central de carne magra, de gordura, de água, de fosfato e de sal. Então vamos lá, passar rapidamente pelos dados um a um. Eu tenho uma fórmula que eu pego a gordura na minha fórmula central de 20%. E eu pego e jogo essa gordura para 40%. A minha dureza, que era de 12,04, ela cai para 9,13. Ou seja, ela cai 26%. Eu consigo perceber uma redução nas outras grandezas medidas no TPA, também em torno de 20 e poucos por cento ali, de perda de textura por eu passar a gordura de 20% para 40%. Por outro lado, se eu pego a gordura e passo para 0%, ou seja, eu estou de 20%, jogo para 0% de gordura, tiro a gordura da minha formulação, eu tenho um ganho de textura que passa de 12,04, que era o padrão, para 15,82. É lógico que eu tirei gordura e coloquei carne magra, então eu tenho, não é a retirada da gordura, mas eu preenchi essa gordura com carne magra, que me faz eu ganhar 31%, mais ou menos 30% na minha textura. Esse é o impacto da gordura no ponto central. Se eu avaliar a água e pegar a água que no meu ponto central era 12,5% e passar essa água para 25%, eu tenho uma queda na textura em torno de 34% por conta dessa água que eu adicionei a mais e também porque essa água que eu adicionei eu tirei da carne magra, tá? E aí, se eu zero essa água, eu tenho um ganho de 45% na minha textura. A gente está exemplificando alguns dados e depois esses resultados saem todos com um tratamento estatístico, tá? Impacto do sal. Vamos lá, agora começa a ficar um pouco interessante. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho o sal no meu ponto central de 1,5
1,5%. Imagina uma formulação do seu produto aí com 1,5%. Eu zero sal da minha formulação. E aí eu não tenho muita mudança na carne magra. A mudança é 1% a mais, 1 a menos, que não tem muita diferença. Então aqui eu estou vendo realmente a ação do aditivo. Minha textura na dureza 1, que era de 12,04 newtons, cai para 11,87. Eu tenho uma leve perda, ou neste universo eu não tenho muita perda quando eu trago o sal de 1,5 para 0. Mas quando eu passo o sal para 3%, neste universo eu tenho uma perda, ele passa de 12,84 para 11,47. Eu tenho uma queda de 5%. Neste universo, talvez o sal não tenha sido tão influente na questão textura. Vamos ver, esse dado é muito importante que a gente vai mudar o universo daqui a pouco. Aqui eu estou com o universo, uma formulação, galera que trabalha com carne sabe que seria o sonho de qualquer frigorífico fazer uma formulação com 65,5% de carne magra. A gente vê que não é isso muito bem que acontece. Fosfato, quando eu passo o fosfato de 0,5% para 0, eu perco 8% na textura. Quando eu passo o fosfato de 0,5% para 1%, eu perco 13% na textura. Aqui começa a aparecer um dado que ele vai se mostrar consistente. O fosfato em excesso ele me prejudica na textura, ao contrário do que eu pensava. Eu pensava que quanto mais fosfato... Eu não pensava que quanto mais fosfato, melhor a textura. Mas eu achava que o gráfico ia chegar num ponto, ele ia parar de crescer, somente. O ganho que eu tinha ao aumentar o fosfato não seria mais significativo. Eu não esperava que a textura caísse. Um dado por enquanto, vamos ver se ele se repete. Bom, eu estou com um universo de pouca água e pouca gordura, né? Eu estava num ponto central com um universo de 12,5% de água e 20% de gordura, razoável. Vamos estudar essas variáveis no universo onde eu tenho pouca água e pouca gordura. Então, eu joguei meus ingredientes ali, a gordura eu reduzi para 10 e a água eu reduzi para 6,25. E aí, eu tinha uma formulação com 0,75 de sal e 0,25 de fosfato. Então ela está baixo em sal e baixo em fosfato também ali. E aí essa fórmula me dava uma dureza de 15,71%. Quando eu passei o fosfato de 0,25 para 0,75, ou seja, eu saí de 0,25, eu aumentei 0,5% no fosfato, passei para o outro lado lá, para 0,75, eu tive um ganho na textura de 9%. Vamos mexer no sal agora. Quando eu mexi no sal de 0,75 para 2,25, eu ganhei 45% na textura. Então olha só, aumentei o fosfato de 0,25 para 0,75, ganhei 9%. Aumentei o sal de 0,75 para 2,25, ganhei 45%. Tamanha importância no sal neste universo de pouca água e pouca gordura. Agora, imagine um cenário que eu tenho muita água e pouca gordura. Na fábrica existe muito isso. Muitas vezes as formulações têm muita gordura, tem muita água. E gordura às vezes está caro, eu tenho pouca gordura. Para esse cenário, quando eu passo o fosfato de 0,25 para 0,75, eu tenho uma perda de novo em textura. Eu aumentei o fosfato esperando que eu tivesse um ganho de textura. Para este universo de muita água, eu estou tendo uma perda na textura. E se eu tiver uma pouca água e muita gordura? Agora é diferente. Agora eu estou com uma fórmula com 30% de gordura e a água eu reduzi para 6%. Tenho muita gordura sobrando. E eu peguei o fosfato de 0,25 para 0,75. Também eu tive uma perda de 8% na textura. Ou seja, os dados eles são consistentes, até ainda mais pela quantidade de amostras que foram feitas, eles são consistentes para dizer que o fosfato tem um ponto ideal. Muito Sim. pouco eu perco e muito eu também ganho, eu também perco. E o sal? No universo com pouca água e muita gordura, uma fórmula muito gorda, de 0,25 para 2,25, eu ganho 21%. E se eu comparar os dois, fosfato mais sal, aqui, nesse universo de pouca água e muita gordura, eu tenho que uma fórmula com 0,75 de sal me dava uma textura de 13,86.
passando para 2,25 de sal e não mexendo no fosfato, mantendo 0,25 de fosfato, eu ganho 21% na minha textura. Eu passo a textura para 16,75. E quando eu não mexo no sal, mantenho o mesmo sal da formulação anterior, 2,25, e aumento o fosfato para 0,75, eu não tenho ganho nenhum na textura. Isso aqui começa a me mostrar que eu tenho um ponto ótimo de textura, que é aqui, ó. 2,25 de sal e 0,25 de fosfato, quando eu tenho pouca água e muita gordura. Agora, com muita água e muita gordura, os dados começam a ficar... lógico, eu tenho uma textura de um produto que cai para 8,73 e... quando eu aumento o fosfato de 0,25 para 0,75, eu perco 11%. Quando eu aumento o sal de 0,75 para 2,25, eu ganho 2%. Olha só, o aumento no fosfato no universo de muita água e muita gordura, uma fórmula muito gorda com bastante água, faz perder 11% ao aumentar o fosfato. E o sal não perde, mas ganha um pouquinho só, não é significativo esse ganho. E aí quando eu faço a comparação, me mostra novamente que eu tenho uma textura ideal num ponto central ali, de 8,90 contra quando eu tenho uma concentração de 2,25 de sal e 0,25 de fosfato, contra as concentrações de 0,75 de sal e 0,25 de fosfato, e contra, que foi a mais fraca, a mais mole ali, 2,25 de sal e 0,75 de fosfato. Bom, não é assim que faz. Vocês viram que os dados começaram a embananar tudo na cabeça, assim como aconteceu para o nitrito, né? Por isso que tem a estatística para nos salvar, Juliano. A gente começa a analisar os números, a gente vê que uma hora varia mais, outra hora sobe, outra hora não sobe. Então, a gente faz um tratamento estatístico para todos esses dados que nos dão gráficos de superfície e resposta. Eu imagino que se a gente for ficar passando todos os gráficos de superfície e resposta, e aí seria legal do pessoal que está ouvindo, se tivesse a oportunidade de ver, porque os gráficos começam a dizer por si só, cada gráfico, se nós pararmos, nos dá uma grandeza diferente, nos dá uma interpretação diferente. Por exemplo, este gráfico que está aparecendo na tela agora, e aqui é muito difícil eu conseguir explicar para quem não está vendo o gráfico, seria interessante ver o gráfico, que é da dureza 1, ele mostra como a dureza 1 varia quando eu vario concentração de água na minha formulação e quando eu vario concentração de cloreto de sódio. Eu tenho minha dureza máxima, lógico, com 0% de água e 3% de cloreto de sódio. E eu tenho uma dureza mínima ali com 25% de água e 3% de cloreto de sódio. Mas o que é interessante de olhar nesse gráfico é que para um universo onde eu tenho 0% de água, a concentração de sódio, quando ela vem de 0 para 3%, ela tem um ganho positivo na textura da dureza 1. Já para uma amostra, um universo de 25% de água, a alta concentração de cloreto de sódio influi negativamente na minha textura. É muito interessante. E aqui eu vejo em altas concentrações de cloreto de sódio como que a água interfere e como que a água interfere em baixas concentrações de cloreto de sódio. E aí eu posso fazer isso variando fosfato e água. E aí eu vejo que o fosfato começa a mostrar para mim que eu tenho um ponto ótimo no meio aqui do fosfato, onde nas pontas concentrações baixas de fosfato em torno de 0 e concentrações muito altas de fosfato em torno de 1, eu tenho uma tendência a perder textura aqui, comparando ainda mais quando eu vou... Isso se comporta da mesma forma em concentrações de água diferentes, embora a concentração de água relacionada a fosfato ela impacta bastante. Eu perco muita textura quando eu aumento a concentração de água, mais do que eu perco quando eu aumento sal. A relação de fosfato e cloreto de sódio aqui, então ele dá mais relevante para teores mais altos de sódio
e mais baixos de fosfato, eu consigo texturas maiores. Quando eu relaciono fosfato com gordura também, a textura fica maior com baixo teor de gordura, mas é interessante ver esse gráfico que eu consigo ver um abaulamento nesse gráfico aqui e me mostra que concentrações intermediárias de fosfato me dão uma textura maior. A resposta do fosfato é em concentrações intermediárias. E como a gordura se comporta com água também. Lógico que com baixa concentração de gordura e baixa concentração de água eu tenho uma textura maior, mas ele nos mostra como que isso vai mudando quando eu vou mudando concentrações diferentes. E aí, Juliano, a gente pode fazer isso aqui para os outros parâmetros. Então aqui a gente tem como a coesividade influencia com cloreto de sódio e água. A gente vê que a coesividade ela também tem um ponto central aqui, que tá no meio aqui das concentrações. Como a coesividade relacionando fosfato e água. A coesividade relacionando fosfato e cloreto de sódio. A coesividade ali relacionando fosfato e gordura, água e gordura. Eu vejo que para quase todos os parâmetros eu tenho um ponto central, onde a minha coesividade é maior e a partir da qual a coesividade aumenta. Lembra que a coesividade é a força de união das amostras, das moléculas ali? É quanto essas moléculas estão ligadas, quão forte elas estão ligadas. E aí vamos para os parâmetros de elasticidade. É muito interessante analisar os gráficos e parâmetros de elasticidade, que eu vejo que concentrações intermediárias nos mostram uma tendência a ter elasticidade maior. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, a elasticidade, onde eu relaciono água e cloreto de sódio, vai dar um ponto mais alto, mais ou menos por aqui, ó, que está em torno de 3, 4% de água, mais ou menos, de 3 até 6, 7% de água, e um teor de cloreto de sódio em torno de 1,12, 1,2% ali. Acima dessa concentração começa a perder, abaixo também. Eu tenho um gráfico tipo sela, imagina uma sela de cavalo, para quem não está vendo o gráfico, onde o ponto alto da sela ali é algo em torno de 1,12% de sal ali. Também quando eu relaciono água e fosfato eu tenho elasticidades em ponto ótimo. Fosfato e cloreto de sódio, fosfato e gordura, água e gordura, cloreto de sódio e gordura. E aí a gente vem para o parâmetro de mastigabilidade, a gente vê todas as interferências de água e cloreto de sódio na mastigabilidade, que vai refletir para a gente todos os gráficos anteriores. Então seria um gráfico que resumiria o gráfico da coesividade, o gráfico da dureza 1, e o gráfico da elasticidade, ele vem refletido em elasticidade. Então a gente pode passar pelos gráficos e analisar um por um aqui como que eles se relacionam, e chegamos nos gráficos de trabalho do corte. Aí a gente está mudando a análise. O trabalho do corte é quanto de força, quanto de energia eu preciso para cortar uma amostra fazendo com a faca. Então a gente não está mastigando mais, a gente está cortando com uma faca. E a gente vê, Juliano, uma tendência muito grande para trabalhos maiores, para um aumento do trabalho em concentrações intermediárias. Tanto quando eu relaciono cloreto de sódio com água, quanto eu relaciono água com fosfato, quanto eu relaciono fosfato com cloreto de sódio, quanto eu relaciono fosfato com gordura. O que isso mostra para a gente? Ele mostra para a gente exatamente o que a gente queria quando a gente propôs o tema do evento, do Meet Leader. E quando a gente começou essa série aqui, é mostrar que cada fator depende exclusivamente do seu processo e da sua formulação. Aqui a gente está medindo só a formulação. Se a gente passar para medir processo, a gente vai ver que cada fator no processo também interfere. Então, a provocação que a gente tem para deixar para a galera que está ouvindo a gente aqui hoje é que não adianta eu sair chutando concentrações. Se eu quero, por exemplo, melhorar o meu corte, a minha fatiabilidade de um produto que tem essas características aqui, não adianta eu pegar e reduzir a água para zero. Porque olha o que esse gráfico está dizendo. Eu tenho gordura aqui, vamos supor que eu tenho um produto com 10% de gordura, então eu estou nessa faixa aqui. Se eu pegar zero, esse gráfico está caindo.
A minha maior textura vai estar com uma concentração de água em torno de 6,25 de água. Então eu tenho um ponto ótimo e uma combinação para cada ingrediente disso aqui. E aí, atividade de água é um parâmetro muito importante para a conservação de produtos cárneos. E olha como a atividade de água relaciona com cloreto de sódio. E olha como esse gráfico revela dados muito interessantes para a gente. Na maioria das vezes eu penso que se eu pegar e aumentar muito a concentração de água de um produto, eu elevo muito a atividade de água. Neste universo aqui, isso não foi verdade. Eu saindo de 0% de água, passando para 25% de água, foi muito pouca a diferença na mudança da atividade de água. Agora, isso numa concentração de 3% de cloreto de sódio, porque talvez aquela água livre ela não esteja tão livre, ela esteja ligada ao sal que está ali. Se eu pegar um universo, por exemplo, de 1,5% de sal, eu tenho mudanças significativas. Eu olho pela cor do gráfico que ele sai de amarelo e passa para vermelho bem escuro. Então a atividade de água sobe muito quando eu aumento água. Já para concentrações de baixo teor de sódio, a atividade de água já é alta de qualquer forma. Mas olha a significância da concentração de sal variando de 0 para 3% com relação à atividade de água. Sai de uma atividade de água que está acima de 0,992, 993 ali, para uma atividade de água que vai bater aqui algo em torno de 0,96 ali, saindo de 0 para 3% nesse universo. E aí a gente faz para todas as variações também como a atividade de água comporta. Olha que interessante quando eu relaciono fosfato de novo. Eu mostro que também para atividade de água o fosfato tem uma dependência da concentração, e concentrações intermediárias me eleva a atividade de água aqui. Então não é só aumentar que reduz, entendeu? E aí, Juliano e pessoal que está ouvindo, isso tudo que a gente falou que é verdade agora muda se eu pegar simplesmente essa carne e substituir por metade de carne, a mesma carne, e metade de CMS. A gente fez mais 28 testes, repetindo 3 vezes cada teste em triplicata, e medimos todos os parâmetros de novo para esta realidade agora. Minha massa agora ela não tem só pernil, e eu vario os outros ingredientes. Esse pernil ele tem 50% de pernil e 50% de CMS. E aí eu tenho a relação dos parâmetros de dureza 1 também, que se eu comparar aqui com CMS e sem CMS, eu tenho o comportamento muito similar. Aqui, os gráficos estão invertidos aqui, porque os eixos estão invertidos, né? Aqui o cloreto de sódio está no eixo que eu não sei se é X ou Z aqui, mas está num eixo diferente do outro. Mas se eu começar a analisar esses dados, eu vejo que o perfil é muito similar aqui. Aí quando eu relaciono fosfato com água, por exemplo, numa amostra que tem CMS, aí eu já começo a ver um perfil diferente, Juliano. Eu vejo que, por exemplo, que para concentrações intermediárias de fosfato, numa massa que eu coloco CMS, fosfato em concentrações intermediárias tem um reflexo negativo na textura quando eu aumento a concentração de água. Porém, se eu estou com uma amostra sem CMS, ele varia muito pouco, ou concentrações intermediárias fazem eu ganhar um pouco de textura. Então todos aqueles dados que nós falamos lá, olha, mantém o fosfato de 0,25 para 0,75 e a dureza caiu. Eu estou falando desse gráfico aqui. Eu estou falando das pontas desse gráfico. Então, se eu pensar isso para uma amostra com 25% de água, é verdade. Eu tenho uma leve inclinação desse gráfico no centro aqui. E com concentrações de baixa concentração de água, também isso é verdade. E aí eu vou fazendo esses dados aí relacionando cloreto de sódio e fosfato. A gente vai disponibilizar esses dados todos para que vocês possam olhar com calma esses gráficos. Cada um desses gráficos nos dão 5, 6, 7 análises diferentes ali. Relação de fosfato e gordura e água, cloreto de sódio e gordura. Eu vejo o perfil bem diferente aqui, né? Quando eu tenho CMS e quando eu não tenho CMS. Quando eu vario cloreto de sódio e gordura, a influência do sal ali em fórmulas com diferentes concentrações de gordura. Cloreto de sódio e água, sal e água.
na atividade de água. E aqui é interessante ver que o cloreto de sódio ele é muito potente mesmo. Então ele tem um poder de reduzir a atividade de água, tanto se eu tiver CMS, quanto se eu tiver uma amostra sem CMS. A diferença é que aqui eu já tenho atividade de água sem CMS, a atividade de água já parte de um ponto um pouco mais baixo com CMS. E aí com o CMS a concentração de água para baixo teor de sódio tem uma influência, e sem CMS eu tenho talvez uma não influência. Então o CMS aqui fica mais dependente. Na verdade, o que eu percebi analisando esses dados aqui é que o CMS, quando eu coloco CMS, ele fica mais dependente dos aditivos. Fórmulas mais fortes eu tenho menos dependência dos aditivos. Variando com relação a fosfato e água, e aí tem um perfil bem mais inclinado aqui, mais dependente do fosfato, e uma queda na atividade de água em concentrações mais altas de fosfato. Atividade de água variando de cloreto de sódio e fosfato, aqui. E atividade de água variando gordura e fosfato quando eu tenho CMS e quando eu estou numa amostra sem CMS. Aqui eu tenho um gráfico bem efeito Sela, eu vejo um deslocamento aqui, né? Aqui eu tenho partes verdes aqui quando eu tenho uma amostra com CMS, eu tenho uma redução maior aqui na atividade de água mais significativa do que essa aqui que está escondido, né? O gráfico está com o eixo invertido, está escondido ali atrás, mas eu tenho o gráfico Sela. Novamente o fosfato mostra para a gente que não é usar o mínimo nem usar o máximo. Eu tenho um ponto onde eu tenho coisas muito interessantes acontecendo na minha amostra em um determinado ponto de fosfato. Juliano, então, aí assim, a gente vê que a gente tem um ponto ótimo para a utilização de cada aditivo e cada combinação também. O episódio ele pode ter ficado um pouco maçante, que a gente passou muito rápido por vários dados. Cada gráfico desse tem assunto para a gente falar, para explorar. Quando a gente começa a fazer pesquisa, a gente começa a ver que de uma pesquisa sai 10. De 10 saem 100, começa a se multiplicar exponencialmente perante as dúvidas que vão surgindo. Por que aumentou a dureza? Por que diminuiu? Por que isso impactou na coesividade, na elasticidade do produto? Então, o objetivo desse podcast foi mostrar alguns dados ali que foram surpreendentes. De forma conclusiva ali, o fosfato eu vejo que ele varia muito, a resposta que ele dá a alguns parâmetros, dependendo da quantidade. E não adianta eu usar abaixo, não adianta eu usar acima. Eu tenho um ponto médio, mas é provocar a galera de que não é sair fazendo uma formulação que eu fazia no frigorífico anterior para fazer nesse. É provocar a galera e primeiro eu tenho que saber qual é o meu problema. Minha salsicha está quebrando muito na hora de depilar. Será que é melhor eu olhar para a textura ou é melhor eu olhar para a elasticidade? O meu presunto não está fatiando, então de repente é melhor eu olhar o trabalho do corte ali. Quem me impacta mais no trabalho do corte? Minha calabresa está ficando mole ou está estragando porque está com atividade de água diferente. Olhar o problema e medir para o meu processo, porque se eu mudar esse equipamento aqui, a gente fez isso aqui num processador, no tipo cutter. Sim. Se eu mudar isso aqui para uma misturadeira, já muda tudo. Se eu mudar a minha matéria-prima, a raça do animal, já muda tudo. Então, não tem como eu fazer um modelo matemático que se aplica na fábrica de fulano, de ciclano e de beltrano. Cada fábrica vai ter uma realidade. E a provocação disso aqui, passando os dados, vomitando um monte de dados para a galera aqui, é mostrar que eu preciso medir. Não adianta eu fazer, a minha formulação tem 0,25 de fosfato, e desde que eu comecei é 0,25 de fosfato, e todos os meus produtos têm 0,25 de fosfato, porque eu li num livro de 1715 que fosfato se usa 0,25%. Eu mostrei que tem variações, que tem diferenças, entendeu? Um episódio que só eu falei, deixar você falar um pouco também, né, Juliano? Pelo amor de Deus. Hoje eu fiz a festa aqui, porque nós trabalhamos bastante, agora você apresentou um monte de dados aí, que a gente obteve lá durante esse tempo que nós pesquisamos esses insumos, a interação entre esses aditivos aí em algumas fórmulas. É claro, Carlos, que quando a gente tem resultados aí de pesquisas, o foco aqui nós olhamos para a textura. Então nós norteamos como textura, como algo, quanto maior a textura,
mais interessante é aquele produto. Não necessariamente, né? Depende para o público que eu tô, por exemplo, uma pessoa de desenvolvimento, né? Um técnico lá que está pensando no P&D, que está pensando numa formulação infantil para uma criança, né? Uma salsicha para criança, uma mortadela que é direcionada para um público infantil. O aumento do fosfato, por exemplo, para uma região aí que não é a ideal do que nós identificamos aqui, pode ser interessante. A combinação disso com o CMS, né, com o sal para extrair proteína, o que vai diminuir talvez a atividade de água. Então, esse nível de informação ajuda como a gente pensar não só em resolver problemas que a gente pode, porventura, estar encontrando lá nos nossos processos ou trazer características melhores para os nossos produtos, mas também para o desenvolvimento de novas formulações, né? Então, vale a pena dar uma olhada nesses dados, olhar essas informações, estudá-las, replicá-las e ver o que isso tem de valor para dentro do meu processo, né? Entendendo que isso é uma verdade para mim também, o mesmo comportamento que foi observado lá está sendo observado quando eu aplico para o meu processo. Isso traz aí novas oportunidades de produtos melhores, mais eficazes, mais agradáveis e mais competitivos. Muito bom, e exatamente o que a gente quer. O aditivo, para você utilizar, nem muito e nem pouco. Se eu estou utilizando muito, muitas vezes eu penso que eu estou só perdendo dinheiro. Muitas das vezes ele não vai me dar a resposta só porque eu estou aumentando a concentração. Às vezes a resposta é negativa naquilo que eu quero, mas antes eu preciso saber o que eu quero no produto. Qual é o parâmetro que eu preciso avaliar ali no produto? Então, é nem muito e nem pouco. E Juliano, muito obrigado por você estar aqui nessa série que a gente fez aí de 4 episódios para falar de vários dados que nós apresentamos de forma muito rápida lá no evento. Aqui a gente pôde explorar um pouquinho mais. Mesmo assim, a gente viu que tem muitos dados que a gente tem que passar de forma corrida. Só vale a pena a gente ficar meio dia lendo um, meio dia lendo o outro. Por isso que a gente vai publicar tudo isso em artigos científicos, que a gente vai ter o aval da galera científica lá também para ver se fala, o que vocês fizeram tá legal ou não tá muito legal. Muito obrigado a você que ficou até agora, não só no episódio de hoje, tendo um turbilhão de um monte de número aí que você falou, nossa, agora é 22, agora é 21, agora aumentou, agora diminuiu. Mas se você saiu daqui, ficou aqui até agora e saiu com a consciência de que eu tenho que saber qual o problema que eu tenho, qual a característica que eu quero no produto e quero medir, a nossa missão no evento do Meet Leader e a nossa missão durante essa série de episódios, 4 aí com o Juliano, mas o episódio do André, foi cumprida. Foi muito bem feito. Então, muito obrigado com vocês. A gente encerra a série aqui e a partir do próximo episódio a gente vem com algumas outras novidades, algumas coisas, volta a falar de alguns temas comerciais aí, alguns temas polêmicos, não que esse não seja polêmico, mas fica aqui a minha provocação. Procure medir se a concentração que você está usando de aditivos na sua formulação é realmente a ideal para você. Os dados mostram que tem variações, mas será que essas variações se repetem no seu processo? Vamos lá medir. Esse foi mais um episódio do CarneCast. Muito obrigado a você que está aqui e até o próximo.